Foi. Então, gente. Opa, calma aí, deixa eu admitir aqui mais ninguém. As nossas aulas, só para esclarecer, vão ser sempre começar entre 8h45 e 9 horas. Eu não vou precisar muito horário, porque foi o que eu falei. Aqui em casa só tem um computador com webcam, que é o notebook da minha mãe, e a minha irmã tem usado para ter aula, né? Então tem que pegar depois que ela tem aula. Então sempre vai ser mais ou menos esse horário. A aula dela, teoricamente, acaba 8h45, mas pode ser, né, que estando um pouquinho, a professora sem querer, então vai ser sempre esse horário, 8h45, 9 horas, tá? Para deixar bem claro. E depois que eu mando o link, eu sempre espero uns 5 minutinhos aí para poder começar, para a galera ir entrando. Entrou alguém agora há pouco também, então só para deixar bem claro, tá? Toda terça-feira, nunca fui de falta no pré, não vou faltar também agora que é online, estou em casa, né? Então é sempre nosso encontro marcado vai ser esse horário, beleza, gente? O negócio de senha, eu vejo que às vezes vocês pedem senha, eu não entendo muito bem. Quando eu mando o link, já não entra direto? Precisa de senha? Porque eu já boto a senha logo de primeira, sem precisar ter que alguém ficar pedindo. Vocês entenderam a minha pergunta? Quando eu boto o link, vocês já não conseguem entrar direto no Zoom, na aula? Ah, entendi. Tem umas pessoas que precisam. Beleza, então. Entendi, entendi. Eu vou botar a senha então, de qualquer jeito. Manda o link sempre com a senha logo. Então vamos lá, né? Sobrar um pouquinho de tempo e eu falo sobre alguns acontecimentos recentes no nosso país. Mas vamos lá. A aula de hoje, continuação, né? Sempre uma continuação. História nunca é uma coisa que se interrompe, principalmente em história do Brasil, né? História geral, a gente às vezes sai de um país, vai para outro, chega lá a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, que apesar de ter conexões ainda se separadas. História do Brasil não, é uma coisa mais linear, né? Então, na aula passada, a gente falou sobre a ascensão da economia, né, do Segundo Reinado, a sua fixação, né, o Segundo Reinado, seu início, sua formação, e, consequentemente, a sua forma de existir e sua forma econômica. Isso foi o que a gente conversou na aula passada, né? Nessa aula, a gente vai falar já sobre questões que levaram o Segundo Reinado a cair, né? O Brasil, a história do Brasil até o Segundo Reinado ela é bem rápida, né? Porque não tem muito o que conversar, né? A gente vai falar sobre a vida íntima de Dom Pedro, a gente vai falar sobre os acontecimentos mais importantes durante o reinado, né? Então, assim, acaba sendo uma coisa bem mais básica, bem mais direta. Então, por exemplo, segundo reinado, a gente falou do Dom Pedro assumindo, dele concluindo, né, ele conseguindo se estabelecer bem com o segundo reinado. Falamos da economia, o café, que é a base, né? E agora a gente já vai falar dos motivos que vão levar à queda dele, que são vários, né? Que não é apenas um. Motivos importantes, inclusive, como, por exemplo, a Guerra do Paraguai, que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza? Então, continuando a aula, né, passada, a gente vai ver que para o fim do segundo reinado, para a queda de Dom Pedro II, a gente tem que entender uma nuance, uma quantidade enorme de acontecimentos que ocorreram que levou Dom Pedro II a cair, né? A gente até divide basicamente em três principais. No quadro a gente bota bonitinho, né? A gente faz os alicerces e tal para Dom Pedro coexistir. Que é a questão religiosa, a questão militar, né? Questão religiosa, questão militar e questão escravista, né? O agrário, enfim, a questão dos fazendeiros. São essas três bases que vai ter problemas e, consequentemente, o Pedro vai perder e dessa maneira Dom Pedro II vai cair, né? Beleza, vamos começar falando sobre a questão religiosa, tá? Acompanhando aí o nosso textozinho, né, que vocês possam editar, mais uma vez falando, já falei isso várias vezes, mas só lembrando, eu mando em formato de Word e não faço em PowerPoint bonitinho,
porque eu espero que vocês possam alterar da maneira que vocês quiserem, botar marca-texto, que tem como botar no Word, né? E por aí vai. Mas, enfim, no caso, qual o problema da questão religiosa, né? Em 1864, o Papa Pio IX, recém-eleito, tá, bem conservador, ele foi responsável por lançar uma bula papal. O que é uma bula papal? Um documento. Opa, calma aí. É um documento como se fosse uma lei, como se fosse não, é uma lei onde que a igreja deve seguir, né? Feita pelo Papa, correto? O nome dessa bula é Syllabus Errorum, não sei falar latim, foda-se também, mas enfim, vocês também, foda-se para vocês também, tá? Vocês não precisam gravar o nome da bula, botei só por questão de curiosidade. No caso, o que a gente precisa saber dessa bula, né? A gente precisa saber no que ela vai afetar no Brasil. E o que ela vai afetar no Brasil? É a condenação do poder civil sobre o eclesiástico e a maçonaria. Beleza? Qual o problema disso? Né? A maçonaria, como vocês sabem, tinha os Illuminati e tal. Mentira, tem uma ver, tô zoando. Mas enfim, a maçonaria, qual é a questão disso aqui? Né? Ajeitar aqui. Qual é a questão aqui? O poder eclesiástico, a gente tem que lembrar, na aula passada eu falei com vocês, que no Brasil existia um sistema chamado padroado, né? Como é que funcionava? O Dom Pedro II ele poderia escolher os padres, os bispos, mas que desde Dom Pedro I, na verdade, que existe o padroado, né? Poderia escolher aonde que os bispos iam ficar. Em troca disso, o Dom Pedro II, o Império Brasileiro ia fornecer à Igreja sustento para sobreviver, além da religião oficial, ser o catolicismo, né? Esse era o sistema de padroado. E eu falei que para o Império isso é interessante, por quê? Afinal de contas, imagina o imperador poder escolher quem é que vai estar naquela diocese, naquela igreja, quem é que vai fazer a homilia, né? Se ele pode escolher quem é que vai fazer a homilia, o padre que vai fazer a homilia, o bispo que vai fazer a homilia, é óbvio que essa pessoa vai fazer uma homilia influenciada para o lado do império, diminuindo as tensões por parte da população, né? Porque a homilia nada mais é do que um palanque. O padre, o bispo, fala o que quiser para o povo e o povo acredita, porque, afinal de contas, é um representante de Deus, correto? A gente vê isso até hoje e vê nas igrejas evangélicas no geral, né, gente? A gente pergunta como é que as pessoas seguem esse cara? Seguem porque aquelas pessoas veem naquele cara um enviado de Deus. Você pode não acreditar nisso, beleza, mas essa é a visão das pessoas. As pessoas seguem cegamente essas pessoas, a ponto de comprar, como é que estava vendendo? Semente para cura do Covid, não era isso? Que esqueci o nome dele, aquele que usa o chapéuzinho, pastor. Fugiu o nome. Se alguém lembrar do nome que eu tô falando. Se alguém lembrar do nome do pastor que eu tô falando, bota aí. Não, não era de Macedo, não. Valdemiro. É Valdomiro? Não é Valdemiro, isso aí. Ele mesmo. Que inclusive é cria do Edir Macedo, tá, gente? Saiu da Universal. Mas, enfim, vida que segue, não vou entrar em polêmicas, porque eu não tô presencialmente para ver a cara que vocês estão fazendo no que eu tô falando. Mas, enfim. Que eu posso controlar, né, as merdas que eu tô falando. Mas, enfim, calma aí que eu tirei o chat sem querer. Volta, chat. Voltou. Vamos lá. Ai, merda, saiu. Ah, tá. Agora o chat. Eita, caralho. Tá, enfim. Voltando à aula aqui. Então, acontece. O que o Papa está dizendo para o mundo com a sua bula? Ele está falando, olha só, quem manda na igreja é o Papa, é o Vaticano, e não o chefe de Estado, seja ele de uma república, seja ele de uma monarquia, seja ele de qualquer coisa. Beleza? É isso que a bula está dizendo. Tá? Só que o sistema do padroado também dava poder ao imperador de aceitar ou não as ordens do Vaticano. Olha que coisa louca, né? Consequentemente, o que o Dom Pedro faz é não aceitar, principalmente por um motivo, que o grupo ligado ao Dom Pedro II, uma grande maioria dos deputados, a corte no geral, tinha uma grande quantidade de maçons.
Consequentemente, o Dom Pedro II, pressionado por esse grupo, não aceita a bula papal. Só que a igreja, no geral, já tinha vindo de um concílio, né? Um concílio é uma reunião da Igreja Católica para decidir coisas que vão ser feitas, diretrizes da Igreja Católica, percebiam que havia uma necessidade de mudança. Consequentemente, a igreja geral aqui no Brasil, assim, igreja que eu quero dizer assim, a maioria dos padres e bispos ficaram do lado, é óbvio, do Vaticano, porque eles são pessoas ligadas à central, que é o Vaticano, que é o Papa, né? Devem obediência a eles. Então, aqui gera um conflito, onde que, já que o Dom Pedro II rompe com a igreja, não segue o que a bula manda, então a igreja aqui dentro do Brasil rompe com Dom Pedro. Você vê qual é o grande problema aqui. Se a igreja rompe com Dom Pedro não vai ter mais o auxílio daquele grupo, daquele setor que fala diretamente com a população no geral, correto? Porque vocês têm que lembrar que o padre escuta a confissão. Além das homilias que eu já falei, o padre escuta a confissão. Então você acaba tendo um controle muito grande da população. Eu não sei se o Jeff falou com vocês, mas nos estados modernos que se formaram na Europa, né, na história geral, eles se formam com esse auxílio da igreja. Beleza, gente? Justamente dessa questão de apoio com a população, com as camadas mais populares, e no controle dessa população. Beleza? Questão religiosa, qualquer coisa, bota aí que eu volto. Beleza. Vamos falar agora da questão militar. A questão militar, para a gente entender, a questão militar talvez seja mais complexo dentro dos motivos que levam a Dom Pedro II a cair. Mas para a gente começar a falar dela, a gente tem que falar primeiro da Guerra do Paraguai. Primeiro, o que a gente tem que saber sobre a Guerra do Paraguai? A historiografia mais antiga, né? Mais antiga não, uma historiografia recente, só que já ultrapassada, dizia que a Guerra do Paraguai ela ocorrera principalmente porque a Inglaterra previa uma possível ameaça do Paraguai ao seu comércio dentro da América Latina. Havia esse era o pensamento historiográfico. A Inglaterra, prevendo que o Paraguai ia se industrializar, achava que o Paraguai ia ter controle do comércio industrial dentro da América Latina e seria uma grande rival para a Inglaterra. Essa é a ideia antiga, tá? Prestem atenção nisso, não botei, mas ainda fiquem com um pouquinho disso, porque a gente não sabe. Pode ser que, sei lá, no Enem do ano passado caso, não caiu questão de história, né? Mas, sei lá, pode ser que nesse ano caia, né? Não sei. Pode ser que volte uma dessa ideia. Na UERJ eu já acho mais difícil. Pouco cai sobre Guerra do Paraguai também, mas, enfim. No caso, o que a historiografia moderna diz? Né? O que os historiadores hoje em dia já falam sobre a Guerra do Paraguai? A Inglaterra olhava para o Paraguai e falava assim, caguei, entendeu? Porque o Paraguai estava crescendo industrialmente? Estava. Só que ainda assim, esse crescimento industrial do Paraguai não era suficiente para bancar uma disputa com a Inglaterra. Principalmente quando você para pensar que esse crescimento paraguaio só ocorre com a compra de tecnologia e inteligência inglesa. Então, na verdade, o crescimento industrial pequeno do Paraguai, né, pequeno comparado à Inglaterra, ainda assim era lucrativo para os ingleses. Então, não tinha por que os ingleses quererem destruir o Paraguai. Então, recapitulando, os ingleses não queriam destruir o Paraguai por dois motivos principais. Primeiro, a indústria paraguaia não ameaçava a indústria inglesa, porque era pequena. E segundo, porque a Inglaterra lucrava com esse processo de industrialização do Paraguai. Entendeu? Como ela lucrou com o processo de industrialização da Inglaterra, desculpa, dos Estados Unidos. Como ela lucrou com o processo de industrialização de países asiáticos, né? Exportando tecnologia e capital de conhecimento, né? Assim, em relação ao Brasil e à Argentina, o Paraguai tinha uma economia muito inferior ao Brasil e à Argentina. Esse é um outro mito
da historiografia antiga. Dizia-se que o Paraguai industrialmente era tão poderoso que passava a economia do Brasil e da Argentina. Mas não era bem assim. Ele não era poderoso industrialmente para bater de frente com a Inglaterra e não era poderoso economicamente para bater de frente com o Brasil e a Argentina. Brasil e Argentina, o setor primário do Brasil e da Argentina era muito superior ao setor primário do Paraguai. Só lembrando, acho que o Tiago, não sei qual professor de geografia fala com você essas coisas, setor primário seria aquele setor de grãos, de comida, coisa de plantações, etc. Tá? Secundário, indústria, terciário de bens e serviços. Né? Só lembrando rapidinho aqui, né? A disciplinaridade. E para piorar a situação do Paraguai em relação a entrar numa guerra, né? O Paraguai ele tinha uma população muito inferior aos vizinhos Brasil e Argentina. Tão inferior que, se entrasse numa guerra, obviamente o Paraguai não conseguiria. Obviamente não, desculpa. Mas, assim, logicamente, seria difícil do Paraguai conseguir vencer uma guerra. Afinal de contas, a população de habitantes do Paraguai é de 300 mil habitantes. Tá botando aqui, ó. 30 vezes menor que do Brasil e 6 vezes inferior à da Argentina. E para você manter uma guerra, você precisa de gente para manter o exército. Correto? Então, o que acontece? A historiografia moderna já diz que, só recapitulando, o Paraguai não era tão poderoso, nem industrialmente, nem agrariamente, nem com o exército. O que a historiografia antiga dizia que era o contrário. Beleza? Aí, só, não estou falando aqui, não sei se vocês entenderam. Só recapitulando. O que vale é a historiografia moderna. Beleza? Só que eu quero que vocês entendam a historiografia antiga para não correr o risco de, repente, cair em alguma questão que fale da historiografia antiga e vocês não entendam. Beleza? Ou que vocês errem por causa disso. Mas o principal, para vocês entenderem, para vocês gravarem bem, é a historiografia moderna. O Paraguai não era poderoso. Aí, beleza. Aí vocês pensam comigo aqui, né? Eu tô falando sobre isso do Paraguai e tal, bababá. Aí, por que o Paraguai, então, vai querer entrar numa guerra, né? Se ele era inferior ao Brasil e à Argentina. Acontece que o Paraguai estava no processo de industrialização, né? Ele queria crescer economicamente, mesmo que esse crescimento ainda fosse inferior comparado a vizinhos em Inglaterra, né? E para ele crescer, ele precisava exportar a sua produção para o mar para poder exportar para os outros países. Só que, lembrando um pouquinho da geografia, o Paraguai é um dos 2 países dentro da América Latina que não tem saída para o mar, né? Consequentemente, essa saída para o mar era feita pela Bacia da Prata, pelo Rio da Prata, que vai desaguar ali entre Brasil e Uruguai, passando pela região da Argentina. O Paraguai ele temia, ele entrava em conflitos diretos com o Brasil e a Argentina por questão de fronteiras. Consequentemente, o Paraguai temia que ou o Brasil ou a Argentina avançassem nas suas fronteiras e tomassem controle do Rio da Prata. Esse controle do Rio da Prata praticamente aumentar, praticamente não, com certeza, ia aumentar o preço dos produtos paraguaios exportados e, consequentemente, o produto paraguaio não ia ter competitividade no mercado externo e, logo, ele não conseguiria vender bem seus produtos e não conseguiria crescer economicamente. Por isso, o Paraguai precisava entrar numa disputa pelo controle do Rio da Prata. Beleza, gente? Porém, esses eram os interesses do Paraguai, né? Acabei de dizer e tal, mas existem os interesses dos outros países também ali em volta dessa região. O conflito era uma sucessão de interesses entre esses países, né? Não um conflito tipo, sei lá, Segunda Guerra Mundial, que você tem que lutar pela liberdade da população para evitar invasões de ganâncias de outros povos. Não. É simplesmente interesses nacionais de cada região. Vamos tentar entender. Preste atenção um pouquinho da Argentina, que a gente é um pouquinho complicado. Eu dava aula em história geral, mas como eu estou dando, eu vou tentar resumir um pouquinho. O que acontece? A Argentina, até a década de 50, é, ela vivia uma federação.
Os estados eram bem separados, não existia um governo central. Era quase uma guerra civil dentro da Argentina por disputar o controle daquela região. No caso, na década de 50, quem domina o controle da Argentina é a burguesia de Buenos Aires. Essa burguesia de Buenos Aires, no caso, é a burguesia que queria centralizar o poder e expandir a Argentina para formar o grande vice-reino da Prata. Tá? Botei Prata aqui, não é Prata não, tá, gente? É o grande vice-reino da Prata. Corrigem aí, por favor. Esse grande vice-reino da Prata garantiria aos argentinos o controle total do Rio da Prata. Consequentemente, isso ia afetar o quê? Tanto o Paraguai quanto o Brasil, que não era interessante para o Brasil que a Argentina controlasse essa região, que era importante para a exportação brasileira para a América Latina. E para piorar a situação do Brasil, se esse vice-reino da Prata fosse criado, o Argentina se tornaria gigante e dominaria a economia da América Latina, o que não era o que o Brasil queria. Beleza? Só que acontece, disputas com o Brasil, disputas internas, vão levar com que essa burguesia de Buenos Aires se enfraqueça, e na década de 60, quem assume o governo dentro da Argentina é Bartolomeu Mitre. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre as disputas na Argentina, tá? Vocês precisam entender que Bartolomeu Mitre assume na década de 60 a Argentina. E Bartolomeu Mitre, após assumir na Argentina, ele enxerga no Brasil um aliado para se manter no poder. A se manter no poder para evitar as disputas que haviam até ele assumir o poder. Ou seja, o que acontece aqui com o Bartolomeu Mitre assumindo o governo argentino é um período de paz com o Brasil. O Brasil e a Argentina viram aliados. E para o Brasil é interessante apoiar o Bartolomeu Mitre, porque ele assumindo acabaria com a ganância da Argentina de querer aumentar os seus territórios e criar o grande vice-reino da Prata. Então o Brasil apoia esse governo com o intuito de continuar, evitar que a Argentina cresça economicamente e domine toda a América Latina. Beleza? Então, aqui com a Argentina, o Brasil se torna aliado dela. Beleza? Aí, eu só para concluir aqui, eu botei, né? E acabar com as disputas internas e a redefinir as fronteiras no Chaco do Paraguai, que é uma região ali ao sul do Paraguai, e diminuir a influência europeia na região, porque vai ter um forte aliado econômico que é o Brasil, né? O Brasil. O Brasil ele visava garantir seus interesses no Uruguai, apoiando o Partido Colorado, e na Argentina, impedindo o grande país que controlasse a Bacia da Prata e queria também as fronteiras do Maranhão. Vamos lá por parte. Qual é a questão do Partido Colorado? O Uruguai havia uma disputa entre dois partidos, chamado Partido Blanco e o Partido Uruguai. O Partido Blanco era o partido ligado às ideias argentinas do vice-reino da Prata. Beleza? Então a ideia do Brasil aqui era apoiar o partido contrário ao Partido Branco para derrubar essa ideia argentina do vice-reino da Prata, mais uma vez o Brasil aqui, né, garantido que esse reino não fosse para frente, esse poderio econômico, essa possibilidade de poderio econômico não fosse para frente, e ao mesmo tempo, botando os colorados no poder, o Brasil ia garantir seus interesses econômicos dentro do Uruguai, que ia ter um aliado no poder do país próximo à região brasileira, né? E além disso, um outro interesse do Brasil dentro da Guerra do Paraguai era nas fronteiras com o Maranhão, que era o lugar de disputa com o Paraguai. Beleza? Não sei se ficou muito claro aí quando eu escrevi, mas se vocês quiserem botar aí para entender melhor, o Maranhão era uma disputa com o Paraguai. Beleza? O Uruguai, então vamos lá, o Brasil tem interesse no Uruguai
em ter um aliado econômico ali no fim da Bacia da Prata e evitar o vicênio da Prata. Na Argentina, impedir o crescimento da Argentina, isso é o Brasil, né, com os interesses. E no Paraguai, definir a fronteira do Maranhão. Uruguai. O Uruguai, que era a disputa entre os três países, né? O Paraguai queria o Uruguai pela saída da prata. A Argentina queria o Uruguai por causa do vice-rei da prata. E o Brasil queria o Uruguai para evitar que tivesse o vice-rei da prata. Então, o Uruguai, a única coisa que ele queria era o quê? Se manter independente. Queria ser livre. Essa era a única coisa que o Uruguai queria, beleza? Para isso, ele torna-se aliado da Tríplice Aliança. Tríplice Aliança é a união entre os países Uruguai, Brasil e Argentina que vão enfrentar o Paraguai. Beleza? A Inglaterra, né? A Inglaterra, como eu já falei, a questão da historiografia, né? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui a mais, porque eu acho que eu já adiantei. Assim, a única coisa que tem a mais é isso aqui. No início do conflito da Guerra do Paraguai, a Inglaterra, ela sabiamente, né, ela vendia armas, vendia equipamentos, suprimentos para os dois lados, tanto da Tríplice Aliança quanto para o Paraguai. Ela lucrava com os dois. Só que rapidamente a Tríplice Aliança já consegue o controle da Bacia da Prata, do Prata. Consequentemente, a Inglaterra, para não perder, com medo de, percebendo que a Tríplice Aliança ganhar a guerra, e para não perder um forte aliado econômico aqui, né, que seria Brasil, Argentina e Uruguai, ela vai e só começa a vender armas, começa a vender suprimentos para a Tríplice Aliança. Isso tudo ainda dentro da questão militar, tá, gente? Beleza. O conflito. O conflito inicia-se com o governo brasileiro ajudando a um golpe político dentro do Uruguai. No caso, o Uruguai ele elege como responsável presidente, né? Gaguejei porque eu não sei agora se realmente se é presidente ou ministro, mas é presidente, se não me engano, naquela época já. Mas enfim, quem assume o poder dentro do Uruguai são os blancos. O, o Brasil não fica satisfeito com isso, temendo o vice da prata, temendo o controle naquela região, e, consequentemente, o Brasil tira os blancos do poder e bota os colorados no governo do Uruguai. Como resposta, o Paraguai ele invade o Maranhão, que era aquela disputa entre Brasil e Maranhão, e aí inicia-se o conflito, tá, gente? Eu falei uma coisa errada, deixa eu me corrigir aqui, tá, gente? Os blancos, no caso, eram apoiados pelos paraguaios, tá? Que o Paraguai via nos blancos a possibilidade de um forte aliado no Uruguai, garantindo o controle para a saída do Rio da Prata. Mas, como disse, a Argentina via no Uruguai a possibilidade de grande vice-reino da Prata, tá? Se ficou confuso, escrevam aí que eu explico de novo. Tá. No início do combate, o Paraguai ele era mais preparado. Eu esqueci de separar os números, tá, gente? Desculpa. Mas, se eu não me engano, o Paraguai tinha 600 navios de guerra e 400 canhões. O Brasil, que era o país mais bem estruturado na sua marinha, né, tinha, se eu não me engano, 400 navios de guerra e 200 e pouco, 300 e poucos canhões. Então, você vê que o Paraguai, no início do conflito, era muito mais bem preparado, consequentemente consegue vitórias iniciais. Só que, não, ainda é isso não. E um dos grandes motivos para a Argentina, então, era ridículo, tá? A Argentina, se não me engano, ela tinha apenas 8.000 soldados para a guerra, é um número insignificante. O Brasil tinha 60 e o Paraguai tinha muito mais, não me lembro qual é a quantidade, mas enfim, o Paraguai estava mais bem preparado. Mas o grande motivo para o Brasil, por exemplo, ser inferior ao Paraguai é que quando inicia essa guerra, a sociedade brasileira, em sua maioria, é formada por escravos ou pessoas livres que não tinha terras. Lembra que eu falei na aula passada da lei de terras criada, aquela lei de filha da putagem, que garantia o controle da população, tirando o direito a terras dela, botando preços altos, botando preços nas terras e, consequentemente, a população não conseguiria comprar? Então,
Isso fez com que a população brasileira ficassem marginalizadas e os escravos fez com que a população ficasse marginalizada e além da população marginalizada, ainda tinha os escravos. Ou seja, por que alguém iria para uma guerra do Brasil, uma guerra pelo Brasil, se essa pessoa olhasse para o Brasil e visse, porra, esse país só me fode, esse país não me representa, esse país me marginaliza, eu sou escravo desse país. Então não havia um sentimento de patriotismo, não havia um sentimento de amor pela nação, porque a nação não era nada para eles. A nação sempre jogava eles para o lado. Toma cuidado com isso, eu vou chegar nisso, tá? O recrutamento, desculpa, eu falei, toma cuidado com isso, os escravos foram obrigados, eu vou chegar nessa parte aí. O recrutamento, no caso, ele era visto como um castigo, né? O recrutamento, por ser um castigo, inclusive era obrigatório, porque as pessoas não queriam servir no serviço militar. Eles não queriam porque, primeiro, foi o que eu falei, não tinha o porquê, porque o Brasil não agradava as pessoas, e segundo que Mato Grosso. Não, calma aí. Maranhão. Porque eu botei Mato Grosso em cima? Não, Maranhão. Agora eu tô na dúvida. Calma aí. Será que eu tô falando merda? Calma aí. Na hora de escrever a aula eu posso ter. Não, desculpa. Troquem o Mato Grosso por Maranhão, tá, gente? Tem duas vezes que eu escrevi troque o Maranhão por Mato Grosso. Duas vezes que eu escrevi Maranhão, mas é Mato Grosso, tá? Na hora que eu devia estar digitando, tá ligado? Aí eu tô pensando uma coisa, aí sai outra. Aí vai, tá ligado? Tô pensando em Mato Grosso, aí sai Maranhão. Não sei por quê. Mato Grosso, tá, gente? Maranhão não tem nada a ver. Quando tu falou, realmente, caralho, cara, não tem noção, porque o Maranhão é no norte do país. Então não tem como o Paraguai invadir o Maranhão. Mas desculpa, gente, desculpa, perdão. Quando eu digitei, eu devo ter pensado em Mato Grosso, botei Maranhão. Perdão. Calma aí. Então, repetindo, só troca o Maranhão pelo Mato Grosso. Corrija pra mim, tá? Realmente não sei. Maranhão é terra de Sarney, porra. Não sei o que eu falei nessa merda. Enfim. Então, o recrutamento era visto como castigo, né? Voltando aqui. E era obrigatório. No caso, o que a colega estava falando é uma questão meio contraditória, mas sim, os fazendeiros, em vez de enviarem os seus filhos como soldados, eles enviavam a maioria de escravos para lutarem na guerra. O que foi criado, na verdade, para aumentar o número, o efetivo de gente, de soldados na guerra, era chamado de voluntários da pátria. Esses voluntários da pátria geralmente eram pessoas ligadas a classes, a trabalhadores livres, mas para pobres, que vislumbravam um tipo de enriquecimento dentro da Guerra do Paraguai, beleza? Só que para você ter ideia de como que era louca essa Guerra do Paraguai, essas pessoas livres, lutaram na guerra junto com escravos enviados por negros, enviados pelos fazendeiros que não queriam enviar seus filhos para a guerra e por negros recentemente alforriados. Então a guerra ela representa uma grande união entre as raças entre as raças que viviam dentro do território brasileiro. Beleza? Isso é importantíssimo para a gente entender uma outra questão, que é a questão escrava, que a gente vai falar mais para frente. Tá, aí só por questão de Guerra do Paraguai, a gente pode falar. No primeiro ano teve a famosa Batalha do Riachuelo, nossa principal batalha de guerra, né, que a gente participou. Essa era a Segunda Guerra Mundial, né, do Monte... Puta que pariu, esqueci o nome do monte, mas enfim, na Itália, né. Nesse primeiro ano, a Batalha do Riachuelo, ela conseguiu logo fazer uma grande vitória para a Tríplice Aliança. Por quê?
Quando o Brasil ganha a Batalha do Riachuelo, ele toma controle da Bacia da Prata. Logo, tomando controle da Bacia da Prata, fodeu. O Paraguai fica fechado. Não consegue mais vir suprimentos para o Paraguai, né? Só que para você ter ideia de como que o Brasil, a Tríplice Aliança era fraca, a Argentina vai demorar 5 anos até conseguir invadir o 5 anos até conseguir invadir o Paraguai. Beleza? Ou seja, a guerra dura 5 anos, mesmo no primeiro ano, tendo controle da tão sonhada Bacia do Paraguai, de Bacia da Prata. Consequências da guerra, né? Para o Paraguai, mais de 70% da população, maioria de sexo masculino, isso vai afetar drasticamente na população economicamente ativa do Paraguai. Até hoje, o Paraguai tem uma maioria feminina, o que afetou drasticamente o crescimento econômico do Paraguai. O Paraguai, que até então sonhava em se industrializar, com a perda de 70% da população e sendo 70% maioria homem, lembrando que a gente vivia naquele período uma sociedade extremamente machista, onde quem trabalhava era o homem, isso fez com que o Paraguai decaísse economicamente. Destruição do seu pequeno parque industrial, a malha ferroviária do país, acabando a possibilidade do país desenvolver-se, né, que estava tendo até então. E perda de parte do seu território posterior, grilhagem por oficiais argentinos e brasileiros, estes oriundos da classe média que viam a guerra deixando de ascensão econômica. Né? Aqui é bem interessante que lembra que eu falei que brasileiros livres se voluntariaram para a pátria, né? Também teve argentinos que se voluntariaram lá. Eles se voluntariaram porque já vislumbravam que conseguiriam terras, grilhariam terras e tomariam essas terras para si, consequentemente enriqueceriam. Beleza? Para o Brasil. O Brasil, eu botei aqui, reaproximação da Inglaterra. Por que reaproximação da Inglaterra, né? O Brasil, lembra que na aula passada eu falei sobre a questão Christie? Então, a questão Christie, lembrando, né, não vou entrar em detalhes, porque eu falei na aula passada, mas a questão Christie levou ao rompimento diplomático entre Brasil e Inglaterra. Com a Guerra do Paraguai, eles se reaproximaram, né, por causa de interesses mútuos, e, consequentemente, o Brasil volta a ser um aliado à Inglaterra e o Brasil volta a ser aliados entre si. Além disso, o Brasil vai precisar de dinheiro para lutar na guerra, né? Vai precisar de empréstimos, consequentemente, ele volta a se endividar, enfraquecendo a economia do país a partir de 80. Esse endividamento, principalmente, vai ser com a própria Inglaterra, aliado, né? Eu não sei porque isso é um D, tá? Né? Mas, enfim, ocorreu o crescimento do movimento abolicionista por simples motivo, né? Primeiro, os que lutaram na guerra, os brancos que lutaram na guerra, lutaram ao lado de negros, lutaram ao lado de escravos, negros libertos e escravos. Logo eles perceberam que esses negros e esses escravos, negros libertos e esses escravos, não tinha nenhuma diferença entre eles. Os dois sangravam vermelho pelo país, pelo Brasil. Então, consequentemente, a luta abolicionista cresce dentro do setor militar porque era inconcebível um negro, um escravo, uma pessoa que lutou pelo país, ser tratado à margem da sociedade, ou pior, ser escravo da sociedade, beleza? E além disso, tinha a questão das promessas de alforria, né? Como eu falei, vários escravos foram mandados para a Segunda Guerra, para a Guerra do Paraguai pelos seus senhores, com a promessa de que, caso voltassem vivos, seriam alforriados, coisa que não foi cumprida. Consequentemente, o movimento abolicionista cresce dentro do setor militar, principalmente nesse momento, né, nisso que eu quero dizer, por causa dessas duas questões. Um outro detalhe, no pós-guerra do Paraguai, é que o exército sai fortalecido da guerra. A gente tem que lembrar que o exército ele era uma instituição que ele não era bem vista, não era uma instituição que o Brasil dava o seu devido valor, né?
Dentro do Brasil, a gente tinha a Guarda Nacional, que era muito mais bem estruturada pelo Império, era muito mais motivada pelo Império do que o Exército. O Exército ele era secundário, né? Consequentemente, após a Guerra do Paraguai, o Exército saindo fortalecido fez com que o Exército intimasse, pedisse algumas coisas ao Império, né? Exigisse algumas mudanças para o Império. Dentro dessas mudanças, né? Botei aqui em vermelho. Ter o direito a pronunciamento público pela mídia, né? O militar não poderia falar aos jornais da época. O Ministério da Guerra deveria ser chefiado por um militar de carreira, né? Não poderia ser um político. O exército não deveria servir como poder de polícia, principalmente no aprisionamento de escravizados que fugiam de cativeiros. Pois é, o exército era tão colocado como secundário, né? O primário era sempre a Guarda Nacional, que o exército servia para interesses de fazendeiros, de buscar e apreender escravos fugidos das fazendas. Para vocês terem ideia de como que o exército ele era degradante, né? A sua situação. E aqui, gente, presta atenção, são duas questões. Primeiro, justamente, o exército, na ideia dos militares, o exército não funciona com poder de polícia, não cabia ao exército prender escravos fugidos. E segundo, o exército não queria prender escravos fugidos porque o exército achava que não deveria ter escravos. Afinal de contas, esses escravos lutaram na guerra pelo Brasil. O imperador, né, Dom Pedro II, sendo aliado dos latifundiários, obviamente vai negar esses pedidos do exército. Por consequência, os militares, em sua maioria, vão adotar um modelo positivista. Esse modelo positivista vai ser o que vai reinar, vai guiar para o nosso processo de república. Inclusive, nosso lema da bandeira, né, Ordem e Progresso, é criado de um lema positivista, tá? Não pensem que foi uma coisa bonitinha criada da mente de alguém, não, que o Brasil tem que ter ordem e progresso, não. Isso é uma ideia positivista, tá? E dentro das ideias positivistas, como posso dizer? Eu não queria entrar nos detalhes do positivismo, não, porque eu acho que é mais para a história geral falar sobre isso. Mas a ideia do positivismo é um pensamento bastante não é progressista a palavra, mas é bastante industrializado, né? Bastante científico essa palavra, bastante científico. Tudo tinha que se basear na ciência e bastante liberal, tá? Essa é a ideia do positivismo. No caso, e governos centrais, tá? Centralizados e fortes para guiar esse povo, tá? Essa é a ideia do positivismo, sempre ter ordem e progresso, né? Para vocês verem a questão do lema. Mas enfim, as ideias positivistas aqui no Brasil as ideias militares positivistas no Brasil vão querer uma organização brasileira no sentido na seguinte maneira: criar uma república centralista, abolição da escravidão, voto para alfabetizados, né? Você vê como que essa questão positivista influencia aqui, né? Voto para alfabetizados. Se ele crê que você tem que ser dominado pela ciência, pelos intelectuais, logo os alfabetizados devem ser marginalizados, beleza? É óbvio que na ideia positivista tem que ter escolas, etc. Então, a população alfabetizada seria total. Mas, enfim. Industrialismo, difusão da educação para haver a emancipação popular, né? Acabei de falar isso. E cientificismo evolucionista, né? Tá, aí a questão escravista. Isso aqui vocês devem saber bem, né? Porque os professores lá do ensino fundamental trabalham bem e é sempre de debate, né? O escravismo no Brasil ele já estava em decadência, né? O Brasil ele foi o último país a acabar com a escravidão, né? É bem louco isso. Mas mesmo sendo o último país, ele já vinha muito tempo sofrendo duras baixas, né?
principalmente após o Bill Abedin, né, que promove o fim do tráfico negreiro aqui no Brasil, né, a Lei Eusébio de Queiroz. Para suprir o império, para suprir os anseios dos abolicionistas, eles começam a criar leis para tentar manter a escravidão por mais tempo e, ao mesmo tempo, atender essa galera que queria o fim da escravidão. A primeira lei criada é a Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco, tá? Grave Lei do Ventre Livre, que é mais conhecida, de 1871. O que a Lei do Ventre Livre falava? Que todo escravo negro nascido, todo filho de escravo nascido a partir de 28 de setembro de 1871 seria declarado livre. Teoricamente, essa lei, de fato, acabou com a escravidão, porque uma hora, uma geração vai ser totalmente livre, né? Só que essa lei tem uns poréns, né? O recém-nascido ficaria sob os cuidados do Senhor até completar a maioridade, 21 anos, algo assim do tipo. Ou seja, isso permaneceria com a escravidão por mais um tempo. E mesmo assim, se o cara quisesse continuar, ele poderia continuar trabalhando para o senhor. Pessoas iam querer por causa da questão da família. Alguns, né, negros iam querer por causa da questão da família, né? Ou seja, uma lei criada para atender os anseios abolicionistas e, ao mesmo tempo, para manter a escravidão. Lei de sexagenário, ou Lei Saraiva-Cotegipe, que não precisa saber, Lei de sexagenário, liberava automaticamente todos os cativos com mais de 60 anos. Essa lei era criada porque a lei anterior, a Lei do Ventre Livre, não causou o impacto que deveria causar para acalmar os anseios abolicionistas. Aí criou essa. Só que essa lei é ainda pior. Por quê? Essa lei ela garantiria que todo escravo, a partir de 60 anos, fosse livre. Só que, porra, era quase impossível um escravo chegar a 60 anos. Pela situação de vida que levava como escravo, a maioria dos negros morriam antes de 60 anos. Então, assim, era uma lei que não tinha nenhum tipo de validade. Em 1888 é criada a Lei Áurea, né? A Lei Áurea, ela é criada em um momento onde o Dom Pedro II está mal de saúde, aí ele viaja para a Europa para se cuidar, né? No caso, quem fica aqui no Brasil é a príncipe regente, né? A sucessora ao trono brasileiro. Pois é, depois de 60 anos não dá para fazer mais nada. A população no geral naquele momento, mesmo os senhores de engenho, não sobreviveu muito mais de 60 anos, né? Mas enfim, de engenho não, desculpa, mesmo os senhores fazendeiros de café, né? Mas enfim, o Dom Pedro II ele estava na Europa, aí a princesa regente, né, que seria a que assumiria o trono depois do Dom Pedro II, a princesa Isabel estava no trono, né? Aí a princesa Isabel aproveita esse momento para declarar o fim da escravidão, a famosa Lei Áurea, né? Aí vocês vão me perguntar por que ela fez isso. Dois motivos principais. Primeiro, ela era extremamente católica, né, o que afeta um pouco, né, a situação. E além disso, ela visava um grande apoio popular com o fim da escravidão, porque ela ia ficar, e ela ficou realmente até hoje, como a princesa dos negros, né? A responsável pelo fim da escravidão. E aqui eu faço um pequeno parêntese, tá? Tem vários historiadores, tem até um colega meu do Pense, professor muito bom, inclusive, que tem um vídeo no YouTube, depois eu passo a passar o canal dele para vocês, que ele discute sobre essa questão da princesa Isabel, se ela era ou não, de fato, esse mito que foi criado em torno dela, a mãe dos negros e por aí vai. A questão é que a princesa Isabel só fechou o caixão do que já estava morto. Então, será que se a escravidão já não estivesse caminhando para o fim, ela de fato teria feito a Lei Áurea? Será que não houvesse esse interesse de um apoio popular no terceiro reinado? Ela teria feito a Lei Áurea? E principalmente, quando eu coloco a princesa Isabel como a grande protagonista no fim da escravidão, eu tiro o protagonismo da luta dos negros, que foi grande, foi extremamente necessária para pressionar para o fim da escravidão. Né? Quando você bota o protagonismo para um branco, você apaga a história do negro.
O negro que sofreu não ganha nem protagonismo na sua própria libertação, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre essa questão da Lei Áurea, tá? Não tirar protagonismo negro e de repensar um pouco no que era a Princesa Isabel, né? É óbvio, se por um lado a Princesa Isabel ela ansiava esse apoio popular criando a Lei Áurea, por um lado ela vai perder o apoio de quem? Dos fazendeiros. Os fazendeiros viram na Lei Áurea é, um grande, uma grande facada, né, uma grande apunhalada pelas costas, porque acaba de vez com a escravidão prejudicando o, os fazendeiros que até então queriam permanecer com a escravidão por um bom tempo. Só uma questão de curiosidade, antes de eu pular aqui para a classe média urbana, a Princesa Isabel, de fato, ela consegue o apoio popular, tá? E é tão engraçado esse apoio popular que ela consegue, que é criado um grupo, né? Na historiografia a gente chama de Guarda Negra, né? Que defendia a Princesa Isabel com unhas e dentes, né? Inclusive nos movimentos republicanos, né? Que queriam a república aqui no Brasil, esse movimento chamado de Guarda Negra, né? Da princesa, atacavam republicanos, defendendo a Princesa Isabel, defendendo que a Princesa Isabel assumisse o trono, porque viam nela como a grande protagonista, a grande redentora com o fim da escravidão. Então os negros lutavam pelo terceiro reinado. Quer dizer, um grupo de negros, né? Não todos. A classe média urbana. Quem é a classe média urbana, né, gente? A gente sempre fala de classe média urbana nas nossas aulas, mas não sei se ficou muito claro para vocês. Classe média urbana são os profissionais livres, são médicos, advogados, professores, são as pessoas que trabalham dentro das cidades, beleza? Que não tinham protagonismo, porque o protagonismo ficava onde? Nos fazendeiros aristocratas, beleza? No caso, as classes médias, eles eram os mais intelectualizados e sempre estavam à margem da sociedade. Por ser mais intelectualizados e estarem mais da sociedade, eles vão ansiar por mudanças dentro do império. E essa mudança é derrubar o império, é criar uma república. Dessa maneira, em 1870 é criado o Clube Republicano, ou seja, é a partir das classes médias que inicia essa ideia de república, apesar de não ser as classes médias que dão um golpe da república, né? Tem essa questão da historiografia, né? Discutir o termo utilizado, proclamação, golpe. Eu particularmente gosto dos dois, mas não deixa de ser um golpe, né? Você derruba o governo legítimo que tinha até então, que era o império, inicia-se a república. Por mais que eu seja mais favorável de uma república, ainda assim é um golpe, né? A gente muda esse termo de golpe para proclamação para ficar bonito. Ninguém quer chamar o início do Brasil República de golpe, quer chamar de proclamação, muito mais bonito aos ouvidos nacionais e internacionais, né? Isso acontece sempre, esse debate historiográfico, até os dias atuais. Você vê o nosso querido presidente falando que não houve golpe na ditadura, né? É... De fato, assim, na verdade, a ditadura militar, se você quiser falar, não foi golpe, né? Porque foi institucionalizada, né? O golpe militar, diferente da República, ele não foi golpe. Ele não foi derrubada de um governo legítimo. Ele foi uma ocorrência legitimada pelo Congresso Nacional. Mas eu não vou falar disso na aula de agora, mas enfim, dei uma viajada. Mas, enfim, aí tá. Aí o Clube da República, em 1870, lança o Manifesto Republicano, que pedia a abolição da escravatura, voto universal masculino, né, voto universal masculino. Apesar de ser progressista, quererem o fim da escravidão, criar uma república, ainda assim, machistas para aquele período de 1870. O voto feminino só vai existir a partir de quem, gente? Vocês lembram? Não necessariamente você tem que saber porque eu não cheguei nesse momento, mas enfim. O voto feminino só vai surgir a partir de Vargas, né? Papai Vargas. Legalização dos sindicatos e das associações e maior poder político para as províncias. Esse era o Manifesto Republicano criado pelo Clube Republicano das Classes Médias. É óbvio que
essa ideia aqui não agradava aos fazendeiros da aristocracia, né? Os cafeicultores paulistas, né? Os cafeicultores paulistas, apesar do grande poder econômico dentro do império, eles ficavam sempre à margem, à margem não seria uma palavra forte, mas não tinham protagonismo dentro do império. Isso fez com que os agricultores, os fazendeiros paulistas, insatisfeitos, em 1873 saíssem do Partido Liberal, né, que eles participavam, e fundassem o PRP, Partido Republicano Paulista, importantíssimo para a nossa história até Vargas, tá? Sendo o federalismo sua maior bandeira. A mesma ideia do Partido Liberal, querer um federatismo. O federatismo aqui, pelos paulistas, vem de uma ideia muito simples. Eles sabem do seu poder econômico muito forte. Se eles sabem do seu poder econômico muito forte, eles querem aumentar a sua renda per capita. Porque federalizando pesado, tá? Estilo aos Estados Unidos. Consequentemente, São Paulo ia crescer economicamente muito, né? Porque não ia ter o resto da nação usufruindo do dinheiro, do lucro que São Paulo ganhava, o Oeste Paulista ganhava, principalmente, do café, né? Aí caminhando aqui para o fim, tá, gente? Tá no finzinho mesmo. Uma horinha de aula. O Dom Pedro II, ele tenta reagir, tá, ao golpe da República. Apesar de ser uma reação, alguns historiadores falam que Dom Pedro II só aceita. Tem muitas charges, muitas questões que mostram uma charge de Dom Pedro II no início do Império, que ele tá bonitão lá e tá uma barra bonita, né? Estilo a minha grandona, uma posuda, etc. E uma foto dele já velhinho, caído, etc. Comparando para mostrar como que o Dom Pedro II, no início do Império, ele era grande e no final ele já não representava quase nada. De fato, Dom Pedro II estava em Petrópolis quando aconteceu o golpe, de boas aças lá, achava que os militares iam estar do lado dele, por aí vai. Mas, percebendo a situação dos republicanos aumentando, o Dom Pedro II tenta melhorar, tenta acabar com esses anseios republicanos. A primeira coisa que ele faz é nomear o Visconde de Ouro Preto como chefe dos ministérios. O Visconde de Ouro Preto seria responsável por perseguir todos os republicanos. Além disso, o Dom Pedro II ele tenta criar medidas populares para ganhar o apoio da população, né? Dentre essas medidas, o fim da vitalicidade do Senado, a eliminação das atribuições políticas do Conselho de Estado e a liberação de cultos públicos de outras religiões, né? Outras religiões que não seja a religião oficial do Estado, que era o catolicismo. As propostas foram negadas e em 11 de novembro, os congressistas foram pedir para Deodoro dar o golpe da República, né? O Deodoro, nesse momento, ele nega, tá? Não era ideia do Marechal Deodoro da Fonseca de iniciar um novo momento no Brasil, um momento republicano. Tá ok, gente? E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Por que os congressistas foram pedir por um militar dar um golpe? Né? Por um militar iniciar a República. Primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca foi uma das principais figuras na Guerra do Paraguai. Logo, a ideia de botar o Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente, né, como iniciador, o responsável pelo início desse segundo momento, é de dar legitimidade a esse início de novo estilo de governo, desse novo estilo de Brasil, né? Porque a gente tira o imperador, que é legítimo, e bota o quê? Um cara poderoso, um cara sinistrão, um cara que foi picão lá na Guerra do Paraguai, que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Então a gente mostrava a população assim, ó, o cara que tá entrando não usa ninguém, não é o Bolsonaro, entendeu? Era essa a ideia, entendeu? Além disso, o Marechal Deodoro da Fonseca entrando, dando o golpe, apoiado pelos congressistas, iniciando uma república apoiada pelos congressistas, afastavam o quê?
Quem é que iniciou a ideia de república? As classes médias, ou seja, a população as camadas mais populares da sociedade. Então, o que os congressistas que são fazendeiros, as oligarquias, o que os oligarcas querem nesse momento é o quê? É se perpetuar no poder. Botando o Marechal Deodoro da Fonseca, eles garantiriam a legitimidade, iniciando a República, e eles, sendo responsáveis por iniciar a República, eles iam afastar qualquer anseio popular nessa República, que caminhava para uma República democrática. Era essa a ideia do clube republicano, né? Do clube da carta. Qual é o nome mesmo? Fugiu aqui o nome. Do Manifesto Republicano, beleza? Criado pelo Clube Republicano. Então, era essa a ideia dos oligarcas botando Deodoro na Fonseca. Preste atenção que isso aqui é bastante importante, entender por que inicia-se com o militar, né? Apoiado pelos congressistas, né? O famoso início da República, chamada República das Espadas, né? Mas isso aí é para a próxima aula. E em 14 de novembro foi espalhada uma fake news, né, para vocês verem que fake news não é uma coisa moderna, né, não é uma coisa atual, uma coisa que já vem muito anterior. E essa fake news, eu inclusive falei, né, quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, né, a transferência, foi uma fake news, né, falando que o exército napoleônico era enorme, que estava marchando para Portugal, mas era pequeno. E aqui também ocorre uma fake news, que espalham que o governo imperial tinha mandado prender o Marechal Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant, que é um outro militar ligado à Praia Vermelha, que eram os militares ligados. Praia Vermelha é o que tem até hoje, tá? Os lugares aí dos militares aí na Praia Vermelha. Mas enfim, a Praia Vermelha é o lugar onde que se criam os oficiais, né, do exército, e ali era onde que tinha também o setor positivista, né? É sempre dentro dos oficiais que é o setor mais moderno, vamos dizer assim, dentro dos militares, e ali saía as ideias positivistas e as ideias de república, tá? Então, o Benjamin Constant era alguém ligado a esse lugar da Praia Vermelha. E o Deodoro Fonseca era alguém preeminente para dar esse golpe da República, né? Então, com medo não, mas diante dessa fake news, o Deodoro da Fonseca se antecipa e em 14 de novembro dá o golpe da República e é iniciado o período republicano no Brasil. Beleza? Encerramos a nossa aula de hoje. Alguma dúvida? Gente, lembrando que vocês podem abrir o áudio, tá? Para tirar dúvida. Não precisam só escrever, não. Mas alguma dúvida? Por mim tá de boa, prof. Até que eu consegui entender bem hoje. Beleza. Então vamos lá. Alguma dúvida dou-lhe uma, alguma dúvida dou-lhe duas, alguma dúvida dou-lhe três. Beleza, gente. Qualquer dúvida. Beleza. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a semana, fazendo exercícios, podem me perguntar no WhatsApp livremente, como vocês bem sabem, né? E é isso, né, gente? Só assim, há um tempo já que eu não tenho falado um pouco sobre política nacional, né? Até porque é tanta coisa bizarra que fica até difícil de falar, né? Mas eu já falei sobre você sobre o perigo, né, de um golpe. Cada vez mais o nosso presidente ele mostra possíveis autogolpes, né? O mais absurdo recentemente para mim foi aquela cavalgada que ele deu na frente do Congresso, né? Parece que ele está mostrando, além de que conduz o rebanho de gado, né? Parece que ainda está mostrando, querendo mostrar a ideia da época da ditadura, né? E para uma população que mostra cartazes antidemocráticos, né? Pedidos de intervenção. Cara, o que depende agora, na verdade, é justamente o setor militar, né? Depende de como o setor militar está do lado dele ou não, né? Eu já vi algumas matérias falando que tem gente tem grupos que estão
Já no Globo News sempre tem um comentarista lá que fala que não tá, que no geral os militares não estão. Então o que ocorre? Para dar um golpe, realmente é muito fácil. É só você, é o que o filho lá, boçal dele disse. Realmente é muito fácil só botar um jipe lá com os oficiais e tal, fechar o Congresso, STF, realmente, é simples. Agora o que vai acontecer para impedir esse golpe, que é a questão. Então, tudo depende de quantos militares, qual grupo de militares está do lado do Bolsonaro, e se esse grupo tem um grande apoio dos outros grupos militares ou não. Porque se os outros grupos se calarem, o golpe fica. Se os outros grupos não se calarem, é guerra civil. Né? E se os outros grupos forem maiores do que esse grupo que quer dar um golpe, obviamente que esse grupo que quer dar um golpe não vai dar um golpe porque sabe que vai ser retirado. Essa é a ideia. Quando houve a ditadura militar de 64, podem ter certeza que havia vários grupos de militares que não queriam a ditadura militar de 64. Tá? Só que eles se calaram. Beleza? Não houve uma guerra civil. Em nome, sei lá, de uma paz, enfim, uma falsa paz. Mas essa é a ideia, beleza, tá, gente? Então, assim, tá muito solto o que vai acontecer. Mas o fato ele enfraquece as instituições que poderiam logo acabar com o governo dele. E, além de enfraquecer as instituições, ele se fortalece dando cargos ao Centrão e pedindo um impeachment. Coisa que, se a gente fizer uma aproximação com a Dilma, né, por mais que a Dilma tivesse vários problemas de governança, né, que não tenha sido um governo bom e por aí vai, ainda assim a Dilma mostra uma pessoa muito mais honesta, milhões de anos-luz honesta na frente do Bolsonaro. Porque ela não conseguiu a base para não ter um impeachment, por quê? Porque ela não apoiou os congressistas que estavam sendo investigados. O Eduardo Cunha, por exemplo, que era o presidente da Câmara na época, só puxa o impeachment, que quem puxa o impeachment é sempre o presidente da Câmara, tá, gente? O Eduardo Cunha só puxa o impeachment por quê? Porque o Eduardo Cunha estava sendo investigado e a Dilma calou-se e não deixou a investigação continuar. Já o governo atual, o que ele faz? Faz acordos com o Centrão, né? A gente tem até políticos investigados há pouco tempo no Mensalão que está apoiando ele, né? O Roberto Jefferson. Coisas de política nacional, né? E a gente tem o Frota, que é sempre uma alegria muito grande ver o Frota, porque o Frota a gente não sabe o que é, né? Ele é um ator pornô, que era bem progressista, né? Lutava pela causa gay no iniciozinho. Depois ele vira conservador, apoia o Bolsonaro, apoia esse pensamento conservador de família, né? Família. Depois se separa do Bolsonaro, tira foto com o Freixo dentro do Congresso e agora ele está com uma foto no Twitter com o símbolo anarquista e com declarações antifascistas. O Frota é o melhor exemplo do que é a política brasileira. Você quer entender a política brasileira, é o Frota. Pois é. Enfim, gente, é isso, beleza, gente? Não, gringo é mais fácil de entender que o Frota. Frota é sensacional. Tem um meme, não sei se vocês viram o meme, tem um plano cartesiano que o pessoal gosta de usar para distinguir qual lado político você tá, né? Se mais à esquerda, mais à direita, mais autoritário, mais liberal. Aí botava a cara do Frota em todos os lados. Porque realmente, Frota hoje em dia é tudo. Enfim, gente, é isso. Prazer estar com vocês novamente. Façam os exercícios, que é importantíssimo. Me dá trabalho fazer aquela porra, eu odeio fazer aquilo, mas eu faço por causa de vocês, tá? Então façam os exercícios. Até semana que vem, gente. Daqui a pouco eu tô fazendo o upload do vídeo no YouTube para vocês poderem dar uma olhada caso queiram. Valeu, gente. Stop.